Os anticoncepcionais não são tão inofensivos quanto parecem. Milhões de mulheres tomam anticoncepcionais todos os dias sem saber que estão colocando a sua saúde em risco. E aqui está uma verdade que ninguém te conta. Eles mexem com seus hormônios, afetam todo o seu corpo e podem acabar com a sua vida. Nesse vídeo você vai descobrir tudo o que precisa saber antes de tomar os anticoncepcionais e todos os perigos que eles escondem. Ao contrário do que muita gente pensa, os anticoncepcionais não são só aquelas pílulazinhas que você toma todos os dias. Os contraceptivos são todos os guardiões que impedem uma gravidez. Eles podem agir de duas formas: criando uma barreira física, como a camisinha e o DIU de cobre, impedindo a movimentação dos espermatozoides, e também pode mexer na ovulação, impedindo a ovulação, que são os contraceptivos hormonais, como a injeção, a pílula anticoncepcional, que é muito famosa, e os implantes. E são deles que a gente vai falar hoje. Sem os anticoncepcionais, o seu corpo ele segue o ritmo natural. Os hormônios organizam o ciclo menstrual e deixa tudo prontinho caso ocorra uma gravidez. Se você usa anticoncepcionais, eles entram no lugar desses hormônios, segura a onda e impede que o seu corpo se prepare para uma gravidez. Eles basicamente controlam esse processo para você não engravidar. E agora vamos falar sobre os riscos que esses anticoncepcionais podem trazer para o seu corpo. Os anticoncepcionais hormonais, como as injeções, as pílulas e os implantes, eles têm hormônios sintéticos, ou seja, são criados em laboratórios. O excesso desses hormônios no seu corpo, eles podem fazer o seu sangue engrossar. E quando esse sangue engrossa, ele pode criar alguns coágulos, que são tampões na sua veia. Quando eles criam tampões, podem fazer um bloqueio nas suas veias, principalmente das pernas, e formar a trombose venosa. Quando esses coágulos eles viajam pelo seu corpo, eles conseguem se soltar, eles podem chegar até o seu pulmão e causar uma embolia pulmonar, que é um quadro de falta de ar que começa do nada. Isso é muito perigoso. Tanto a trombose venosa quanto a embolia pulmonar são mais comuns de acontecer em mulheres que são fumantes, obesas ou que têm um histórico na família. Por quê? No caso do cigarro, ele danifica, ele machuca os vasos sanguíneos, tornando o sangue mais propenso, mais fácil de formar coágulos. Quando você junta o anticoncepcionais, que tem aquela quantidade de hormônios criados em laboratórios, fica muito mais fácil do corpo criar os coágulos. No caso das mulheres obesas, o excesso de peso, o excesso de gordura deixa o corpo muito mais inflamado, o que aumenta a probabilidade, facilita a formação de coágulos. No caso de mulheres com histórico de embolia pulmonar ou de trombose venosa, elas podem ter dado essa característica da família. Infelizmente, a gente tem tanta coisa para herdar, vai herdar justo a doença. Então, o seu corpo ele pode ter uma característica de ter um sangue mais grosso e formar os coágulos e causar tanto a trombose quanto a embolia pulmonar. E depois de uma dica valiosa dessa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. Outra coisa que os anticoncepcionais fazem e que muita mulher reclama é o aumento de peso depois que começou a tomar. E por que será que isso acontece? A primeira coisa é por causa do inchaço. Os anticoncepcionais, ele tem aqueles hormônios que fazem segurar água dentro do seu corpo. E acontece principalmente nas pernas, na barriga e nos peitos. É como se você ficasse mais inchada por um tempo. É a famosa retenção de líquidos. Outra coisa que também pode acontecer é que alguns anticoncepcionais, eles mexem com os sinais de fome do seu corpo e podem aumentar a sua vontade de comer bolo, salgadinho, docinho, coisas que são mais gostosas, porém mais calóricas. Mais uma coisa que os anticoncepcionais podem fazer é deixar o seu metabolismo mais lento. O que isso significa? Que você vai ter mais dificuldade de queimar calorias, principalmente se você come mal ou se não se exercita. Os anticoncepcionais que
causam ganho de peso mais comumente são as injeções trimestrais, ou seja, aquela que você toma a cada 3 meses, os implantes hormonais e as pílulas anticoncepcionais que têm muito hormônio. Mas calma, não é porque você toma anticoncepcional que você vai engordar 10, 20 quilos. O comum de acontecer é você engordar de 1 até 5 quilos. Mas isso depende de cada corpo, porque cada mulher reage de uma forma aos hormônios e também como você leva o seu estilo de vida, como é sua alimentação, se você pratica atividade física. Eu, por exemplo, uso um implante hormonal. É aquele que coloca aqui no braço que pode durar de 3 a 5 anos. O mais famoso aqui no Brasil é o Implanon e ele dura 3 anos. Durante o tempo que eu estou usando esse implante, eu não tive ganho de peso por causa dele. Por quê? Os meus hábitos de vida são saudáveis, eu como bem, eu pratico atividade física quase todos os dias da semana e a minha ingestão de caloria, ou seja, a minha alimentação é bem regradinha. Mas conheço gente que teve outros efeitos adversos, como espinha, ganho de peso, a irregularidade na menstruação, porém o meu corpo reagiu muito bem. Outro problema que os anticoncepcionais podem causar é aumentar o risco de você ter infecções vaginais ou corrimentos, como a candidíase e a vaginose bacteriana. Por que isso acontece? Porque eles podem alterar o pH da sua periquita e também a flora vaginal, que são bactérias do bem que vivem ali na sua periquita e nos protegem de infecções. Esses problemas eles podem ser evitados com mudanças simples, como lavar de forma certa, usar o sabonete íntimo correto, escolher a calcinha certa para aquela região e outros cuidados que você deve ter com a sua periquita. E se você quer saber como cuidar de forma certa da sua região íntima e não ter nenhum problema com corrimentos, infecções e maus cheiros, no primeiro comentário fixado eu deixei o meu guia com dicas simples e práticas para você fazer em casa. Clique e acesse para aprender comigo. Como se já não bastasse essa quantidade de problema que eu já falei, ainda pode ter outros efeitos adversos que o anticoncepcional pode trazer para a sua vida. Alguns deles são a alteração no seu humor. Você pode ficar mais irritada, mais triste, mais ansiosa. Pode ter também dores de cabeça. Além disso, pode aparecer manchas no seu rosto, como os melasmas. A oleosidade da sua pele pode aumentar. Você pode ter muita espinha. Inclusive, eu conheço muita mulher que começou a tomar anticoncepcional e começou a ter acne no rosto, em todo o corpo, nas costas principalmente, e antes não tinha. Mais outra coisa que você pode ter é náuseas, né? Aquela vontade de vomitar, ficar com os seios, o peito muito mais sensível, pode ter uma diminuição na libido, a vontade de ter relações sexuais e inclusive pode ter sangramentos, escapes durante o mês, alguns sangramentos irregulares. Isso acontece porque os anticoncepcionais têm todos aqueles hormônios criados em laboratório e o seu corpo não está acostumado em você colocar para dentro esses hormônios, seja por pílula, seja por injeção ou pelo palitinho que você coloca aqui no braço. Ou seja, ele pode afetar o seu corpo como um todo, inclusive a sua pele. Porém, esses efeitos adversos, essas sensações ruins, eles podem desaparecer com o tempo, assim que o seu corpo acostuma com esse anticoncepcional. Então, a melhor coisa que você deve fazer inicialmente é buscar ajuda de um ginecologista para escolher o melhor anticoncepcional para você. Outra coisa é dar tempo ao tempo. Com 2, 3 semanas de uso do anticoncepcional, o seu corpo ele já pode acostumar. Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas esses efeitos adversos eles costumam passar com o tempo. E terceiro, adote hábitos saudáveis. Coma bem e pratique exercícios para ter um corpo mais saudável também. E você deve estar se perguntando agora, depois desse tanto de problema que o anticoncepcional pode causar, por que ainda tem gente que usa? Bom, tem muita mulher que precisa usar um anticoncepcional para ter um bem-estar na sua vida. É o caso de uma mulher que tem um TPM muito grave, as mulheres que têm endometriose, miomas e aquelas que não querem engravidar de jeito nenhum.
Mas a melhor forma de escolher o anticoncepcional é com a ajuda de um médico especialista para que você não tenha nenhum problema com os efeitos desse anticoncepcional. Tem algumas mulheres que não podem usar anticoncepcional porque aumenta muito o risco de ter algumas complicações que são graves. E são elas: as mulheres que são fumantes, mulheres com histórico de trombose, seja nela ou em alguém da família, mulheres com hipertensão, pressão alta desregulada, diabetes, histórico de câncer de mama atual ou que já teve, e também as mulheres que têm problemas cardíacos no coração. Os anticoncepcionais, eles são muito úteis, mas eles não são para todo mundo. É importante que você entenda as contraindicações e todas as complicações que eles podem causar para que você use de maneira segura. Procure então a ajuda de um ginecologista, saiba o histórico familiar, o histórico da sua vida. Ele também vai comparar a sua idade para fazer uma escolha melhor. Essa escolha, ela vai ser em conjunto. Aquilo que seja melhor para você e não te cause nenhum efeito adverso. E se você não pode usar anticoncepcionais que têm hormônio, tem outras opções, como as camisinhas, o DIU de cobre, tabelinha e outros métodos comportamentais. É claro, cada um tem a sua eficácia e segurança, mas é muito raro que eles tenham algum efeito colateral. Se você tem uma TPM muito grave ou tem cólicas muito fortes e não pode usar o anticoncepcional com hormônio, você pode fazer algumas mudanças na sua vida. Comece a comer bem, de forma mais adequada, agregue exercício físico na sua rotina e você também pode perguntar para o médico a suplementação de magnésio e ômega 3, porque pode melhorar esses sintomas também. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar.